Meus queridos e queridas alunas, tudo bem? Então, como eu comentei com vocês, nós vamos fazer uma espécie de leitura dirigida no material dessas aulas. Eu achei mais fácil fazer assim do que fazer alguns slides, tá? Então a gente vai, como se a gente tivesse, vai fazer aqui como se a gente estivesse estudando juntos, tá? Então nós vamos fazer a leitura do texto de cada aula e nas passagens que eu acreditar que são mais importantes ou que precisam ser desdobradas, eu vou fazer isso com vocês. Eu acho que funcionará melhor. Vamos fazer o teste então. Então começamos a nossa primeira aula introduzindo a ideia do que é macroeconomia. Nosso objetivo aqui então é que ao término dessa aula você já consiga entender do que a gente vai tratar ao longo dessa disciplina. A macroeconomia ela é uma parte da ciência econômica. Como o próprio nome já está dizendo, macro, coisa grande, agregada, né? Juntada, acumulada, somada, enfim. Então, nós vamos estudar os chamados agregados macroeconômicos, ou seja, variáveis que representam a economia como um todo. Diferente do que acontece na microeconomia. Na microeconomia, por exemplo, eu estou interessado em dimensionar a produção de uma empresa. Então, para isso, eu vou avaliar quanto, em termos, né, de quantidade, essa empresa produz de um determinado bem, qual é o preço pelo qual ela vende, qual é a quantia de mão de obra que ela emprega. Agora, se eu for imaginar isso para o conjunto de todas as empresas, reparem como é que eu vou transpor isso. Eu quero saber qual é a produção de todas as empresas na economia. Ou seja, eu quero saber qual é o produto produzido aqui internamente do país, coisa que eu vou chamar de PIB. A gente já conversou sobre isso na introdução, na disciplina de Introdução à Economia. Agora não quero saber mais a respeito do preço de uma empresa, eu quero saber do conjunto, do nível de preços na economia como um todo. Então, estou agregando todos os preços num nível de preços que é medido por um índice. Esses índices que vocês veem por aí, INPC, IPCA, IGPM, certo? Então, eles são agregados de preços, certo? E não quero mais saber mais, ao contrário do que quando eu estava preocupado com a empresa, quanto essa empresa emprega de mão de obra, mas sim como a mão de obra disponível na economia é ou não empregada, para que eu consiga calcular, por exemplo, a taxa de desemprego nessa economia, certo? Então, reparem, as variáveis que eu estou tratando são o conjunto de todas as exportações, de todas as importações, de todos os preços, de tudo aquilo que é produzido, do trabalho que é empregado ou trabalho que não é empregado, da força de trabalho que é empregado ou não empregado, ou seja, são de agregados macroeconômicos. Tá? A economia, ela começou como ramo de ciência lá no século XVIII, certo? Com uma obra chamada A Riqueza das Nações, de um economista chamado Adam Smith, certo? Então, como ramo do conhecimento, como ciência, a economia começou lá no século XVIII, certo? E desde então os economistas vêm se preocupando em interpretar a economia não só do ponto de vista das empresas, como a macroeconomia. Um ponto crucial na trajetória da teoria econômica e na evolução da macroeconomia, ou seja, criando ela como um ramo bem definido na economia, veio a partir da Depressão de 29. Então, a partir dessa crise de 29 que vocês ouviram falar, certo? Sob esse contexto, Keynes escreveu, John Maynard Keynes, né? Vocês também já devem, né? Certamente ter se deparado com eles lá quando a gente estudou, ainda que rapidamente, a evolução do pensamento econômico lá na introdução à economia. Então, o keynesianismo como corrente de pensamento tem a ver com esse livro escrito por Keynes lá em 1930, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Então, ele desenvolveu boa parte do que a macroeconomia é hoje, né? ou do que a macroeconomia se desenvolveu a partir desse trabalho. Então, a macroeconomia de hoje, ela certamente é bastante diferente, mas assim, o pontapé inicial para essa macroeconomia tal e qual a gente conhece hoje é esse livro de Keynes. Tá? Bom, então, basicamente, tá? E eu estou passando rapidamente aqui, como eu falei para vocês, é uma leitura em conjunto, algumas coisas eu preciso que vocês leiam, tá?
com mais calma, e a gente vai pulando algumas coisas, se detendo mais em outras, tá? A partir do pensamento de Keynes, tá, depois da publicação dele, né, lá em 1936, um outro economista chamado John Hicks desenvolveu uma espécie de um esquema para tentar interpretar o que estava escrito naquele livro do Keynes, certo? Da teoria geral do juro e da moeda, tá? Nesse livrinho aqui ó, que a gente conversou, na teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Bom, então isso ficou conhecido como o modelo ISLM. Então, meus queridos, nós vamos falar muito sobre esse modelo ISLM durante mais da metade do nosso curso aqui. Vou explicar para vocês o que ele é, mas ele é, digamos assim, a ferramenta de análise principal para a gente entender o funcionamento da economia, entender os porquês, entender aonde o governo pode mexer, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode, como a economia reage a qualquer mudança, certo? Então, tudo isso tem como base esse modelo ISLM, tá? Bom, basicamente o que nós vamos fazer ao longo do curso é desenvolver um instrumental de análise que nada mais é do que um modelo, no nosso caso, um modelo macroeconômico, tá? Então, o que é um modelo? Sempre encare assim. Um modelo é um mapa. Repare, o mapa mais detalhado de Ponta Grossa seria um mapa feito em escala 1 por 1, ou seja, cada pedrinha de cada calçada estaria reproduzida nesse mapa, que seria nada mais do que a cópia fiel da cidade de Ponta Grossa. Então, isso é a cópia mais fiel da realidade possível. Só que, infelizmente, você não pode pegar um mapa como esse, dobrar e colocar no bolso, ou guardá-lo num aplicativo de celular. Então, quando a gente vai navegar utilizando o Google Maps, alguma coisa desse tipo, o que a gente percebe? Que aquele mapa, ele abstrai tudo aquilo que é menos importante e foca naquilo que é mais importante, né? O nome das ruas, as distâncias, as convergências de uma rua com outra, né? Se estiver usando o Waze, por exemplo, onde tem acidente, né? Onde não tem, onde é que tem um radar, onde é que não tem, onde é que tem um buraco na pista, onde não tem, onde está mais congestionado ou não. Ou seja, ficando com os elementos principais. E aquilo, evidentemente, nos serve para nos guiar quando a gente está viajando ou saindo aqui na cidade para algum lugar desconhecido. A mesma coisa é um modelo macroeconômico. Vou pegar a realidade e vou tirar dela as variáveis mais importantes. Vou imaginar que as outras, ou elas não existem por simplicidade, ou elas não influenciam de maneira direta aquilo que eu estou analisando. Então, isso é um modelo econômico, uma simplificação da realidade, da qual eu abstraio, eu tiro de lá as variáveis mais importantes. Muitas vezes no nosso curso a gente vai ver assim, ó. Imagine uma economia que não tenha governo e nem comércio internacional. Aí você fica pensando, mas caramba, lógico que uma economia, qualquer economia tem um governo, tem comércio internacional. Eu sei que tem, mas no começo eu imagino uma economia que não tem esses dois agentes econômicos por simplicidade e depois, ao longo do tempo, eu vou colocando esses agentes econômicos no nosso raciocínio. Então, nós vamos construir um modelo. E para construir, a gente parte do mais simples para o mais complexo, ainda que no começo o mais simples possa até parecer irreal. Mas é importante que ele vai nos ajudar a entender coisas que lá na frente nós vamos utilizar como base em modelos mais complexos. Tá? Então, esses modelos são usados pela macroeconomia, que é aquela rama da ciência que estuda os agregados macroeconômicos, com uma finalidade. Uma das principais preocupações da macroeconomia é entender a causa dos chamados ciclos econômicos, certo? O que é isso? Por que em determinado ano a economia cresce, o PIB cresce, o emprego cresce, os salários crescem, e por que em determinado período seguinte, por exemplo, isso não mais acontece? Aí eu tenho inflação, desemprego, baixo crescimento, tenho todos esses problemas. Então, o que faz com que esses ciclos aconteçam? Como é que eu explico? Né? E na medida que eu explico, eu posso eventualmente estabelecer mecanismos para auxiliar não só na sua previsibilidade, mas também como lidar com eles, certo? Então, uma das principais preocupações da macroeconomia é entender as causas dos chamados ciclos econômicos, tá? Para tentar atenuar esses ciclos econômicos,
o governo dispõe de algumas ferramentas, tá? Por exemplo, política fiscal, que é a política de tributos, de arrecadação de tributos e gastos do governo, política monetária, que é a política de taxas de juros do governo, tá? Então, também uma das preocupações da macroeconomia é saber quando essas políticas podem ser usadas para atenuar o ciclo econômico, se é que elas podem em determinadas circunstâncias, tá? Então, é isso que a gente vai estudar. E como é que a gente vai começar fazendo isso, tá? A gente vai começar fazendo isso lembrando para você, de novo, você já viu isso em Introdução à Economia, por isso, né, que é uma disciplina importante, porque ela introduziu, ela deu as primeiras noções dos conceitos que a gente vai precisar aqui. A gente já viu o modelo circular da economia, né? A circularidade que existe entre renda e produção, tá? E que modelo é esse, tá? Lembra que eu falei para vocês que nós íamos começar com uma ideia simples, tá? E essa é a nossa ideia simples. Imagina uma economia na qual não exista um governo e não exista nem importação nem exportação, ou seja, nós não temos lida nenhuma com outros países, certo? Então, nessa economia só vamos ter as famílias, né? Nós aqui, tá? Que ofertamos a nossa força de trabalho, que é empregada nas firmas, nas empresas, certo? Então, a nossa força de trabalho, tá? O nosso trabalho com o capital da empresa, com a capacidade empresarial, né? do empresário aqui, tá? Com a tecnologia disponível, vai nos possibilitar produzir bens e serviços, que serão consumidos pelo conjunto das famílias, tá? Como é que isso é viabilizado numa economia? Pela existência de moeda, certo? Então, a contrapartida do fluxo de bens, tá? E fatores de produção é a moeda, tá? Nós trabalhamos, ou a grande maioria de nós que não tem um negócio próprio, por exemplo, nós trabalhamos em troca de um salário. No meu caso, o governo do estado do Paraná me paga em dinheiro pelas aulas que eu estou dando, certo? E com esse dinheiro eu compro os bens e serviços que considero, né, mais adequados para mim, certo? Você contratou alguém para pintar a parede da sua casa, esse sujeito pintou a parede, certo? Ele vai receber dinheiro em troca. Você comprou, né, uma televisão, alguém produziu essa televisão e vai receber dinheiro em troca, certo? Então, a contrapartida de todos os bens e serviços produzidos é a circulação de dinheiro, como contrapartida disso, tá? Então, as famílias ofertam força de trabalho, recebem dinheiro, com o dinheiro compram bens e serviços. As firmas contratam trabalhadores e empregam fatores de produção, compram esses fatores de produção, os transformam em bens e serviços, vendem no mercado, fazem dinheiro de volta e vão passar a comprar novamente, em outro período, os mesmos fatores de produção. É assim que se dá circularidade na economia, tá? Então, terminamos essa aula com essa ideia básica. Renda e produto em macroeconomia podem ter o mesmo valor. Ou seja, aquilo que eu recebo de salário, se eu pegar para todas as famílias, quanto elas recebem de salário, a contrapartida disso é quanto foi produzido, é o valor desta produção que foi realizada. Certo? Então, com base nesse fluxo circular aqui, é que nós vamos começar a construir os nossos modelos já na aula seguinte. Eu vejo vocês lá, ok?